Ora, muito bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume, e como de costume começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã, a Prozis. Não se esqueçam quando fizerem compras na loja online da Prozis para incluírem a palavra Lenga-Lenga, uma palavra só, e dar-vos direito a descontos que acumulam com outras promoções que possam estar a decorrer e que normalmente estão a decorrer no site da Prozis. Peço desculpa pela semana passada não ter havido programa, a quem lamentou que não tivesse havido programa. Uh, não, não me deu jeito de fazê-lo, não houve nenhuma questão especial, apenas não fiz o programa, como terão reparado. Esta semana faço o programa, como também estarão a reparar, e começo por notar que todos aprendemos desde ontem, ou que todos ficamos muito esclarecidos desde ontem sobre aquilo que é o direito internacional e o respeito que tanta gente insuspeita, afinal, tem pelo direito internacional. Estou a falar, obviamente, a propósito da Venezuela, do que aconteceu na Venezuela, aquilo que chamaram a extração do senhor Maduro, do poder e do país. Foi de facto extraído, como se extrai um dente cariado, um dente muito cariado, muito podre. O senhor Maduro, passo o trocadilho um bocadinho infame, caiu de facto de podre, ou foi extraído como tal, e meio mundo veio lembrar a violação do direito internacional. E como todos sabemos, o direito internacional é sagrado, é soberano, é praticamente sacrossanto. O direito internacional nunca, em caso algum, havia sido beliscado antes, e já para não falar de outras paragens do globo, para falar da Venezuela, é evidente que o direito internacional impediu qualquer ditador de tomar lá o poder, seja o Sr. Chávez, seja o Sr. Maduro, impediu que esses ditadores roubassem eleições. O direito internacional impediu que esses ditadores, após roubarem eleições, continuaram a ser ditadores, porque é assim que as ditaduras funcionam. O direito internacional impediu que fossem presas, torturadas e mortas pessoas e feitas desaparecer pessoas na Venezuela. O direito internacional impediu, portanto, uma série de coisas, e é por isso que o direito internacional é tão importante, é por isso que devemos ter tanta consideração pelo direito internacional, ao contrário do Sr. Trump, que não tem nenhuma consideração e fez aquela malfeitoria que assistimos ontem e que indignou tanta gente. Aquela gente não estava absolutamente nada indignada com a situação dos venezuelanos, com a situação material, política, social, simbólica, emocional, em que viviam milhões de venezuelanos, os milhões que ainda estão na Venezuela e os milhões, 7 ou 8 milhões, que entretanto tiveram de fugir. Isso não era uma preocupação daquelas pessoas. Aquela preocupação daquelas pessoas é que seja violado o direito internacional, o direito das pessoas viverem em liberdade, o direito das pessoas terem a oportunidade de procurar vidas melhores, de procurar melhorar as suas vidas, de fazer com aquilo que nos toca o melhor possível. Esse direito nunca foi considerado por esta gente que se indignou pela ação do Sr. Trump. Esse direito foi esse direito pessoal, que é capaz de ser um bocadinho mais interessante, mais digno de atenção do que o tal direito internacional. Esse direito foi completamente ignorado até agora. Já não vou falar, repito, nos casos em que o direito internacional também é completamente violado em dezenas, centenas de outras ocasiões, e estas pessoas não se mostram minimamente incomodadas. O que incomodou estas pessoas foi ter sido. Acho que há duas questões aqui. Acho que para a ala mais esquerda, a ala das pessoas de esquerda, aquelas três ou quatro, que são as que sobram, do LIVRE, do Partido Comunista, de algum PS, que hoje em dia, não sei se é maioritário, mas é uma ala significativa dentro do atual Partido Socialista. Para essas pessoas, qualquer forma de acabar com o regime ditatorial que tem mandado, esmagado e oprimido a Venezuela, seria negativa, porque essas pessoas não apenas toleram, essas pessoas obviamente simpatizam com o regime do senhor Maduro, que o regime ainda não caiu, infelizmente, mas com o regime do ditador que agora foi extraído. Essa ala mais à esquerda gosta genuinamente de regimes comunistas, de regimes ditatoriais, de regimes em que a liberdade, em que há privação da liberdade, em que há miséria, em que há pobreza, em que há dependência, em que há das pessoas, pronto, essas pessoas, esse lado,
do espectro político gosta genuinamente de regimes assim. E é por esses regimes, pela imposição de regimes assim, que essa gente luta. E nunca fez outra coisa na vida senão lutar por isso. Portanto, aí, ao menos, nem há grande hipocrisia. Um, Nem tudo é hipocrisia. São mais hipócritas aqueles que vêm invocar o direito internacional e vêm criticar a favor, vêm insultar furiosamente o Sr. Trump por ter violado o direito internacional, porque aí essas pessoas também não é que gostassem exatamente do regime do Sr. Maduro, até fazem questão de dizer que acham Maduro um ditador, que acham que o regime venezuelano que era ilegítimo, que acham que o governo venezuelano era ilegítimo, que acham essas coisas todas, mas depois acrescentam sempre um mas. E quando não acrescentam um mas, para não ser tão óbvio, acrescentam um porém, ou um no entanto, ou qualquer coisa do género. Essa gente não tinham nenhuma apreciação especial pelo regime bolivarista que reinava na Venezuela. O problema dessa gente é que quem está a terminar com esse regime, quem pelo menos já depôs o ditador, foi o Sr. Trump. Foram os Estados Unidos, o que já é chato. Sabemos do anti-americanismo que vai por aí desde da esquerda à direita, ou uma parte da direita, e o anti-trumpismo que vai por aí é uma coisa ainda mais vasta e uma coisa mais intensa. É uma doença, é uma doença. O Sr. Trump pode, qualquer coisa que o Sr. Trump faça, e nem tudo que ele faz bem, nem tudo que ele faz mal, eu acho que faz mais coisas boas do que coisas más, acho que felizmente aquela personalidade meia instável e meia turbulenta tem estado genericamente do lado bom, mas qualquer coisa que ele faça para essa gente está mal feito, é perigoso, é terrível e vai ser, mais uma vez, o fim do mundo. Essa gente não consegue analisar nenhuma situação que envolva o Sr. Trump sem a dramatizar, sem a exacerbar, sem tornar as suas consequências absolutamente catastróficas e apocalípticas. Portanto, desta vez não foi exceção. Portanto, mesmo para essa gente que não é de esquerda, ou que não é de extrema esquerda, ou que não é radical de esquerda, mesmo para os não comunistas, para a ala não comunista ou não socialista da sociedade, mas que não gosta do Sr. Trump, aquilo que o Sr. Trump fez foi uma ingerência num país soberano que era dominado por um ditador, que era por um regime que desprezava resultados eleitorais, obviamente, por sofrer as influências não muito simpáticas ou não muito agradáveis para os cidadãos, as influências da China, as influências do Irão, as influências da Rússia, que tinha no seu terreno guerrilheiros, terroristas, vamos dizer assim, vamos ser claros, do Hezbollah, do Hamas, e para um país que à escala nacional se tinha tornado um narco-estado e que sobretudo se dedicava a ser um agente de relevo no circuito do tráfico de droga internacional. Para essa gente ter acabado com isso tudo, isso mais importante ainda, ter acabado, ou ter possibilitado, vamos ver o que é que isto vai dar, já lá chego, a ação do Sr. Trump ter possibilitado o fim de um regime que, pior do que tudo o que eu acabei de dizer, tinha reduzido os cidadãos venezuelanos, a farrapos humanos, em termos económicos, em termos materiais, em termos sociais, em termos emocionais. Era um país, a Venezuela já foi há umas décadas a quarta economia do mundo. A Venezuela agora era um país em que se passava fome, passava medo, passava-se tudo aquilo que não se deve passar em lugares minimamente civilizados, em sociedades minimamente invejáveis. A Venezuela não era uma sociedade invejável, não era um regime com qualquer virtude redentora, muitíssimo, muito ela era o que de pior podia acontecer num país, ou representava alguma coisa do que pior podia acontecer num país, que é cair nas garras de uma tirania comunista. E a Venezuela caiu nas garras de uma tirania comunista por várias razões, por vários motivos, por várias circunstâncias, todas elas absolutamente alheias ao direito internacional, não fez nada para salvar um venezuelano que fosse.
E aquilo que o Sr. Trump fez foi, pelo menos, um primeiro passo que era necessário para isto rebentar com aquilo no bom sentido. Porque rebentado no mau sentido aquilo já estava. Dizem agora, porque como o Sr. Trump na sua intervenção de sábado falou nas petrolíferas americanas, que aliás foram elas que sempre exploraram o petróleo venezuelano até, até à erupção do regime chavista e depois continuado por este senhor, o Sr. Trump falou no regresso das petrolíferas americanas, já se percebeu, já se decretou, já se sentenciou que o Sr. Trump, a ação americana foi apenas feita por causa do petróleo. Mas o que é que os russos estavam lá a fazer na Venezuela? O que é que a China estava a fazer na Venezuela? O que é que o Irão estava a fazer na Venezuela? Caridade? Distribuição de sopa? Beijinhos? Ou de flores? Ou de amor? De puro amor? Eu presumo que essas ditaduras também, outras ditaduras, estavam na Venezuela também por interesses ligados, sobretudo ao petróleo. Os Estados também. Uh, que em alguns casos se alargavam a outros setores. Mas sem o petróleo, é evidente que a Venezuela não teria interesse para ninguém, também não teria interesse para esses ditadores. É evidente que convém aos Estados Unidos que sejam as forças, que sejam, peço desculpa, convém aos Estados Unidos que ter ali um aliado e não inimigo, ter ali alguém com quem possa voltar a negociar em matéria energética e voltar as empresas americanas irem investirem lá ou reinvestirem lá aquilo que lhes foi saqueado, não é? Porque as empresas americanas não estavam lá à força, estavam lá porque a própria Venezuela precisava do know-how dos americanos para transformar o petróleo em combustível de facto, em gasolina e essas coisas triviais que usamos todos os dias. E durante a ditadura isso foi tudo às malvas. Um, Acho que é preciso muito descaramento. Não é uma questão de descaramento, esta gente tem descaramento ilimitado, esta gente, a esquerda e alguma direita que alinha nestas coisas, tem um descaramento absolutamente ilimitado. Uh, não é uma questão de descaramento, isso eles têm de sobra. Acho que é preciso uma falta de empatia, era aí que eu queria ir. É preciso estas criaturas, algumas até são candidatas à presidência da República, que falam tão indignadamente e tão constrangidamente da importância do direito internacional e nem por uma vez se referem à felicidade dos venezuelanos, à felicidade das pessoas que existem de facto, dos cidadãos da Venezuela, lá dentro ou cá ou fora do país, ou exilados, nem por uma vez se demonstram empatia pelo sofrimento desta gente, ou demonstraram empatia pelo sofrimento desta gente até agora, e nem por uma vez demonstram empatia pelo sofrimento desta gente, pela alegria desta gente desde ontem. É evidente que, se, pelo que eu vi nas televisões, e por acaso até espreitei alguns canais televisivos, o cenário era absolutamente medonho, eram aquela espécie de comentadores que eles desenterram, não sei de que fossas, uh, todos a repetir as mesmas banalidades, as mesmas trivialidades ofensivas, ao nível de um Marcos Mendes, ao nível de um Almirante não sei quem Melo, ao nível de um Doutor Seguro, por exemplo, e ao nível de tantos outros políticos. Parecia que tinham aberto as jaulas e deixado esta gente escapar, e esta gente tinha munida de uma cartilha, como de costume, de uma cartilha única, mas que ontem parecia particularmente ofensiva, porque não estávamos a falar de pormenores, não estávamos a falar de um assunto menor, estávamos a falar da possibilidade de pessoas terem vidas melhores, vidas bastante mais decentes que aquelas que têm tido. E têm tido vidas nada decentes, nada dignas, nada humanas, por causa de um regime comunista, um regime medonho, um regime, passa a redundância, um regime que mantinha estas pessoas, eu estou aqui com um problema hoje numa vista, portanto isso passa, um regime que era atroz e que para estes comentadores e para estes políticos e que para tanta gente que anda por aí a dizer, gente que eu não sei quem é, nas redes sociais e tal, repetem estas coisas e mostram uma indiferença completa ao sofrimento dos venezuelanos e continuam a mostrar uma indiferença completa à alegria,
a alegria inicial, que vamos ver se justifica, eu espero muito que se justifique a alegria dos venezuelanos quando perceberam que aquele Odre tinha sido preso e levado para os Estados Unidos e onde vai ser julgado com regras, onde vai ser julgado com justiça, a justiça e as regras que não foram dedicadas nem por uma vez aos presos políticos na Venezuela, aqueles que ainda estão vivos, aqueles que estão torturados, aqueles que já morreram, aqueles que desapareceram. Nenhuma dessas pessoas teve direito, sob o regime do Sr. Maduro, a qualquer espécie de justiça. Tiveram direito ao pior que um regime, que uma tirania consegue fazer a uma pessoa, que é, em última instância, fazê-la assumir. E sem grandes modos. E ao menos o Sr. Maduro terá direito, com certeza, a um julgamento justo, será uma acusação, com certeza. Sabemos, já corre por aí os itens da acusação ao Sr. Maduro, não sei se será uma versão definitiva, provavelmente não é, mas sabemos de que é que ele é acusado pelos Estados Unidos, sabemos que será julgado dentro da normalidade, que é o sistema de justiça dentro de um regime democrático. E lá está, as vítimas do Sr. Maduro não tiveram esse direito, não tiveram as mesmas condições, as mesmas regalias, mas acho que é assim que se deve agir. E eu acho muito bem, gostei muito de ver o Sr. Maduro ser preso, independentemente do direito internacional. Eu quero que o direito internacional, tal como tem sido concebido, e sobretudo, não a concepção do direito internacional, não é essa, não é a concepção que me perturba, a utilidade do direito internacional quero que se lixe, porque não tem sido de utilidade absolutamente nenhuma, em parte nenhuma do mundo. O direito internacional não tem servido para absolutamente nada, nada de nada. O direito internacional serve para que, por exemplo, estes líderes, estou a dizer líderes com algum asco e com bastantes aspas, líderes europeus condenem a usurpação de eleições, tenham condenado a usurpação de eleições por parte do Sr. Maduro e tenham garantido também que iam acompanhar com preocupação a situação da Venezuela. Ora, acompanhar com preocupação a situação da Venezuela à luz do direito internacional não ajudou um único venezuelano que sofreu das mãos deste regime comunista. Um único. Não fez nada por ninguém. Portanto, o direito internacional, eles que o ponham no lugar exato, onde ele deve ser posto. Quanto ao direito internacional, cuja formulação, cujos princípios eu respeito e valorizo, mas cuja aplicação prática e a forma como é tratado o direito internacional no dia a dia é tão reles, é tão velhaca, que não venham invocá-lo agora. O direito internacional não tem servido para absolutamente nada, para impedir uma única injustiça, para impedir um crime, para impedir uma única vítima de o ser. Portanto, quando o direito internacional não funciona, ou quando o direito internacional é apenas violado por criaturas como são estes senhores lá que mandam no Reino Unido, e na França, e na União Europeia, e na Comissão Europeia, e por aí fora, quando o direito internacional está nas mãos desta gente, nem vou falar dos casos dos Brasis e das Rússias e dos Irões, não, com certeza, que não, nem vale a pena ir por aí, mas quando o direito internacional está na boca de gente desta, e está na boca deste almirante, não sei que Melo, está na boca deste Marcos Mendes, eu estou a controlar-me para não dizer um palavrão, que eu nunca digo palavrões aqui, fora daqui digo alguns. Juro que estou a controlar para não dizer onde é que me apetecia, para onde é que me apetecia encaminhar essa gente. E o direito internacional, tal como é entendido, tal como é invocado por essa gente, não o direito internacional em abstrato, com certeza, mas é isso que ele é uma abstração. É uma abstração que o Sr. Trump, e o Sr. Trump não está para respeitar abstrações, e nisso faz muito bem, quando as abstrações, ou tem feito bem, na maioria das vezes, e neste caso passou, fintou o direito internacional, fintou uma abstração e passou à prática. E ao passar à prática deu, repito, o primeiro passo para que as coisas possam ser decentes na Venezuela, para que as coisas pelo menos possam melhorar muito na Venezuela. Vão melhorar muito, não sei. Eu espero que sim. As condições estão criadas, o primeiro ponto de partida está, o tiro de partida está dado. Vamos ver o que acontece a partir daqui. Eu não gostei de ouvir o Sr. Trump desvalorizar a Maria Corina Machado, a Prémio Nobel da Paz.
mas também estou habituado a não valorizar demasiado cada frase que sai da boca do Sr. Trump, pois a prática é diferente e é a prática que importa. Vamos ver no que toca a Maria Corina Machado o que é que vai acontecer. O Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, veio dizer que tem a máxima, maior admiração por Maria Corina Machado, mas que para o momento mais urgente ela não tem condições ainda de. Lembra que ela e a maioria, a vasta totalidade da oposição, ou das cúpulas da oposição ao regime chavista, estão fora da Venezuela e que é preciso haver uma transição agora, imediata, nos próximos dias ou semanas, uh, que assegure a criação, a base para uma criação de uma Venezuela realmente democrática e livre. Eu espero que seja isso que aconteça, espero que se assegurem as condições para a criação de uma Venezuela livre, em que as pessoas possam ser livres de escolher os seus candidatos, os seus representantes, e em que essa escolha seja respeitada por quem manda naquilo. Ou seja, espero que venha a ser um regime democrático, como já o foi, e sendo um regime democrático, tem tudo para voltar a ser, também como já o foi, um país muito rico, um país próspero, um país em que as pessoas, não digo que possam viver melhor do que o que têm vivido, possam viver imensamente melhor do que o que têm vivido. Aquilo que tem acontecido às pessoas que estão na Venezuela, aqueles que não conseguiram fugir por isto ou por aquilo, e não faltam causas que retenham as pessoas nos sítios, aquilo que tem acontecido também repito, é do pior que pode acontecer a um ser humano, é vivermos oprimidos, subjugados, de facto, sob uma pata feia destes socialistas, comunistas, marxistas, narcotraficantes, sociopatas. Isso é o pior que pode acontecer. A segunda coisa pior que pode acontecer é ter que ouvir estes canalhas, aqui em Portugal, por exemplo, mas em qualquer outro país, de certeza que se encontram canalhas semelhantes, é ter que ouvir estes canalhas a invocar o direito internacional e a mostrar uma preocupação com a deposição do Sr. Maduro, que nunca exibiram pela situação de nenhum venezuelano. Felizmente os venezuelanos não querem ouvir esta gente, os venezuelanos não se interessam pelo que esta gente diz e estão mais fora da Venezuela por motivos óbvios do que dentro da Venezuela, estão a festejar intensamente, estão a viver, imagino que há alguns dos dias mais felizes das respectivas vidas, que não têm sido fáceis. Dentro da Venezuela, os festejos ainda não são o que nós imaginamos que poderão vir a ser, sobretudo por medo, porque a situação ainda não é nada definida, ainda não está nada definido, retirou-se, extraiu-se um dente podre, ainda falta toda uma cremalheira, tirar dali toda uma cremalheira. Vamos ver o que acontece. Eu espero que aconteça o melhor para as pessoas da Venezuela. Espero que aconteça, que aquelas pessoas possam, não por serem venezuelanos, se fossem pessoas do outro lado qualquer, eu esperaria o mesmo. Mas até há muitos portugueses ali, há 100 portugueses presos políticos, ou há 100 pessoas descendentes de portugueses ou com ligações de facto a Portugal, que são presos políticos ainda. E é um bocadinho estranho não ouvir os nossos representantes disserem uma palavra sobre isso, mas adiante. Não vale a pena esperar nada dos nossos representantes, destes, ou se calhar de outros quaisquer. Não, não vale a pena esperar que, graças a esta ação dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump, a Venezuela tenha condições e os venezuelanos tenham condições de viver melhor e que as pessoas venezuelanos e russos, e iranianos e chineses que estiveram por lá ou têm estado por lá a ajudar a oprimir o povo venezuelano, que possam, de agora em diante, viver pior. Esses são os meus desejos, são para já os meus votos de ano novo, não digo que sejam os votos para o ano todo, mas se estes fossem realizados em matéria de geopolítica, eu já ficaria relativamente satisfeito. Já não seria nada mal. O presidente Trump vangloria-se de já ter acabado com 8 guerras e meia. Não sei se as contas estarão assim tão corretas. Se ele conseguir resolver a situação da Venezuela, se conseguir melhorar a vida, melhorar significativamente, como é possível, muito provável, a vida de milhões de pessoas, isso já será muito bom. Não me interessa se ele ganha o Nobel da Paz, não sei qual é a obsessão dele com o assunto, acho isso bastante irrelevante. Relevante é que as pessoas possam viver melhor e que as pessoas possam viver em liberdade e fora destas opressões imundas. O que estes nossos senhores dizem, estas criaturas que andam por aí, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Até para a semana, espero que tenham gostado. Um abraço a todos.